né? Encaixou muito certinho na voz dele, que coisa boa. Vamos, meus amados, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas. Vamos abrir no capítulo 4. Lucas capítulo 4, do versículo 15 ao 21. Vou convidar o Jesse ou o irmão Cizinho para nos ajudar aqui a compartilhar a leitura com os irmãos. Quantos trouxeram suas Bíblias? Lá na galeria, a galeria tem sempre uns espaços em brancos, não é? Não, peraí, continue em pé que eu quero ver mais. Tá bom. Aqui, poucos espaços em brancos, também, mas a grande maioria com suas Bíblias. Deus abençoe os irmãos, é muito bom, né? Trazer a palavra de Deus. Como é bom ter liberdade, amados, para isso. Cizinho ou alguém que nos ajude a compartilhar com os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais. Lucas 4, do 15 ao 21. Vamos começar, os irmãos que têm NVI, lendo juntos então com o pastor. Versículo então 15, Lucas 4, do 15 ao 21. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. E proclamar o ano da graça do Senhor. Verso 20, os irmãos. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Quantos de nós aqui presentes poderíamos nos levantar agora e dizer que isto ou aquilo que aconteceu ou tem acontecido em nossas vidas, aconteceu e tem acontecido por causa de Jesus Cristo? Quantos de nós aqui estaríamos dispostos a dizer que o que há de acontecer conosco de agora em diante vai ter a ver com Jesus Cristo? Talvez até alguém diga, mas a vida não pode ser dessa forma. Viver as realidades por causa de Jesus Cristo, isso não seria uma utopia, não seria uma expressão de fanatismo religioso? O apóstolo Paulo discordaria dessa posição, porque quando ele escreveu aos cristãos da Galácia, ele afirmou: agora não sou eu mais quem vive. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, uma expressão como esta: não sou eu mais quem está vivendo, mas Jesus Cristo está vivendo em mim, é a expressão de alguém que está dizendo: tudo o que eu quero fazer, aquilo que eu quero realizar, a maneira de eu viver tem a ver com Jesus. Nós precisamos, queridos, colocar os olhos da alma de cada um de nós, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo, para descobrirmos não somente o que Ele foi, mas também o que Ele é para nós, e também o que Ele pode fazer por nós, para que então a vida realmente tenha sentido, e seja de fato algo que a morte não poderá matar. Porque quando vivemos sem Jesus, quando Jesus Cristo não faz parte da nossa história, quando Jesus Cristo não tem a ver conosco no nosso dia a dia, a morte vai matar a nossa vida, ela mata. Mas,
Quando é o inverso que acontece, ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. A morte não pode nos matar. Em Jesus Cristo ela não pode nos matar. Quem é, afinal de contas, para mim? Quem é, afinal de contas, para você, Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Para mim e para você. Afinal, o que é que ele veio fazer realmente entre nós? No texto que nós lemos, nós temos as razões pelas quais Jesus deixou o céu e veio à terra, como Deus, como um filho. Nós cremos, ensinamos e confessamos isso, que Deus se fez gente como a gente, por meio de Jesus. No texto que lemos, nos é contado que Jesus voltou a Nazaré, aonde fora criado, e conforme era o seu costume, ele foi a uma sinagoga no dia do sábado, que era o dia do culto dos judeus. Jesus, humanamente falando, era um judeu. E nessa sinagoga, ou como poderíamos dizer, na igreja dos judeus, ele se levantou para ler as escrituras sagradas, aquilo que nós cristãos chamamos hoje de Antigo Testamento. Era costume do chefe da sinagoga ou ao dirigente da sinagoga ter o direito de convidar um visitante para ler o trecho sagrado daquele sábado, desde que o visitante fosse judeu e tivesse 30 anos ou mais. Nos relata o evangelho que deram a Jesus o rolo, do qual fazia parte o que nós chamamos hoje do livro do profeta Isaías. E Jesus então abriu e leu o que há pouco lemos com vocês. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, tendo feito a leitura, Jesus devolve o rolo ao dirigente da reunião e senta-se para falar. Este era o costume dos rabinos, dos mestres, eles ensinavam assentados. E aí Jesus falou de realidades maravilhosas que têm a ver com ele. Ele disse que veio pregar o evangelho aos pobres. E esta foi a primeira maravilhosa realidade da qual ele falou. A verdade de quem está buscando a Deus poderá encontrá-lo. A verdade daquele que busca as respostas de Deus. A verdade que aquele que busca as respostas de Deus há de achá-las. Porque as boas notícias de Deus agora seriam anunciadas de forma geral a todas as pessoas. Boas notícias. É isso que quer dizer a palavra evangelho, boas novas, boas notícias. Sabe, meus amados, todo cristão evangélico, autenticamente evangélico, tem de ser sempre um portador de boas notícias. Quais são as notícias que você tem dado aos seus parentes? Quais são as notícias que você tem dado aos seus vizinhos? Quais são as notícias que você tem trazido a sua igreja dominicalmente? Quando o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, o termo pobres aqui mencionado não quer dizer pobres, socialmente falando, mas quer dizer pobres de espírito, isto é, pessoas que se reconhecem carentes, necessitadas de Deus. Porque há ricos, não são muitos, é verdade, mas há ricos que se consideram necessitados de Deus, necessitados diante de Deus. Assim como infelizmente há pobres que mesmo sendo pobres, não se reconhecem carentes de Deus. São desastrosamente pobres, na verdade miseráveis. Miseráveis no sentido absoluto do termo. Para os que querem Deus em suas vidas, o Senhor Jesus disse então que lhes veio trazer boas notícias. Sabe, amados, eu tenho absoluta certeza. A absoluta certeza de que pelo menos 95% de vocês, jovens e adolescentes que estão hoje aqui, não suportam ver os jornais da TV. Oh, sim, vocês assistem às novelas, aos programas humorísticos, aos jogos,
a certos tipos de filmes, mas com certeza vocês se retiram quando estão sendo exibidos os jornais e as explicações são simples. Eles quase só falam de coisas ruins, quase sempre coisas ruins, de crimes, de guerras, de desemprego, de corrupção, de assaltos, de sequestros. Sim, nós os mais velhos também não gostamos das notícias ruins, mas na verdade nós sentimos que precisamos conhecer os fatos. Às vezes eu me pergunto se realmente vale a pena tomar conhecimento de certos fatos, mas acabamos chegando à conclusão que precisamos conhecer o que está acontecendo ao nosso redor. Por que isso? Porque todos nós gostamos de ouvir boas notícias. E meus amados, o Senhor Jesus tem boas notícias. Ele disse isso em suas muitas pregações: eu vim trazer boas notícias para vocês, eu vim para ajudar vocês a resolverem os problemas de vocês, a sarar as feridas de vocês, eu vim para salvar vocês, vim para viver aqui com vocês, para levar vocês depois a morarem comigo, quando vocês deixarem esta vida. E sabe? Naquele dia em Nazaré, Jesus falou de realidades maravilhosas. Ele falou que veio para proclamar, para anunciar a libertação dos que estão aprisionados. Hoje o mundo tem milhões e milhões de pessoas presas por vícios terríveis. Há pessoas aprisionadas por pecados pavorosos. Muitas dessas pessoas realmente gostariam de se ver livre dos seus vícios, dos seus pecados, mas não conseguem. Se Jesus Cristo, se Jesus que veio para dar liberdade aos cativos, se Ele realmente entrar na história dessas pessoas, se Ele realmente tiver espaço para entrar na vida dessas pessoas, Ele que veio nos libertar de tudo que se transforma em prisões para nós, há de trazer liberdade a essa gente. Há milhares de pessoas presas por paredões, por celas, por grades, mas há milhões de pessoas presas hoje em prisões sem muro, mas que são prisões terríveis. Mas sejam quais forem essas prisões, se essas pessoas deixarem Jesus libertá-las, isso acontecerá, elas serão libertas. Jesus liberta maridos desonestos com a sua infidelidade. Jesus liberta mulheres que estão traindo seus esposos. Jesus liberta as prostitutas, os prostitutos, os amantes do dinheiro, que hoje compra o sono, mas não compra paz, compra a diversão, mas não compra a alegria de fato, compra a reputação, mas não compra o caráter. Jesus liberta os dependentes das drogas, do álcool, não importa, Ele liberta. Jesus liberta as pessoas aprisionadas, encarceradas pela culpa. E que prisão terrível é a prisão da culpa. Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano morto pela Gestapo, a elite do exército nazista, numa reflexão na prisão sobre a culpa, ele diz: aliás, se há um lugar onde o tentador, o diabo, se faz presente, é onde há inocência, porque aonde há culpa, o diabo sequer precisa se fazer presente, porque aonde está a culpa, ele é o grande vencedor. E como o diabo tem vencido as pessoas, insistindo em mantê-las culpadas, e elas não conseguem se desvencilhar do complexo de culpa, porque não conseguem se aproximar do perdão de Jesus Cristo, conseguido para nós na cruz do Calvário. Mas Jesus quer nos libertar da culpa que nos acusa, nos sufoca, nos limita. Naquele dia em Nazaré, Jesus falou de realidades maravilhosas. Ele falou que veio para dar ou restaurar vista aos cegos. Que notícia maravilhosa é saber isso. Todos nós aqui temos contatado de uma forma ou de outra com pessoas cegas, fisicamente falando. Jesus falou dessas pessoas. Jesus curou pessoas assim, mas Jesus também falou da cegueira espiritual. E existem muito mais cegos espirituais do que físico, porque são pessoas que não querem ver.
não querem enxergar a ação de Deus em favor das suas vidas e suas almas. Olham para isso, olham para aquilo, olham para esses, olham para aqueles, para não olharem para a cruz. Querem desculpas para não olharem para a cruz. O confronto com a cruz é sempre por demais difícil. A cruz revela o meu pecado, a cruz revela a minha miséria. A cruz revela que eu matei Jesus. E aí não querem enxergar, não podem, não querem olhar para a cruz, para nela ver o Cristo crucificado, no qual Deus substituiu a si mesmo por nós e levou os nossos pecados, morrendo em nosso lugar a morte que nós merecíamos morrer, a fim de que fôssemos então restaurados da cegueira da alma que nos faz entrar no caminho da perdição. A ciência se aproxima cada vez mais de uma solução para a cegueira. Estão conseguindo aí resultados fantásticos de pessoas que não conseguiam ver e começaram a ver depois de anos e anos dominados por uma completa cegueira. Graças a Deus por isso. Deus deu a ciência e a capacidade do homem para isso, mas milhões ainda continuam cegos em suas almas, em seus espíritos, porque só podem voltar a ver por meio de Jesus, mas não querem Jesus. Mas Jesus disse também naquele dia em Nazaré que ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Aparentemente o Senhor Jesus aqui parece estar repetindo o que já dissera antes, quando afirmou que viera proclamar a libertação dos cativos. Mas aqui o Senhor Jesus não está falando da mesma coisa. Porque esta prisão aqui tem a ver com o coração, diretamente com o coração. A expressão que Jesus usou aqui na sua língua, a língua aramaica, ela foi vertida para a língua grega, que tem como algo que tem a ver com opressão do coração, como o partir, o quebrar o coração. Há tradutores da Bíblia que explicam que este texto no qual aparecem essas palavras de Jesus, pôr em liberdade os oprimidos, há tradutores que explicam que a tradução poderia ser curar corações partidos. Curar corações partidos. Sabe, meus amados, os nossos corações podem estar como vasos despedaçados por causa das realidades que nos oprimem. Hoje há técnicas na área da arte que são capazes de restaurar um vaso, um prato, qualquer objeto de cerâmica ou de barro que tenha se quebrado, e com tal perfeição que não dá mesmo aos olhos mais exigentes, de se perceber que esse objeto era antes um objeto quebrado, partido. E com certeza um coração em pedaços, Jesus pode consertar, Jesus pode restaurar, sem deixar marcas. Só Ele pode fazer isso. Sem dúvida há corações despedaçados, partidos por causa das prisões, das opressões da vida. E quem é Ele, senão o libertador do ser humano escravizado, senão Ele, que pode consertar, colar, mas na verdade muito mais do que isso, restaurar este coração partido. O coração do homem, o coração da mulher, do jovem, do ancião subjugado por todos os problemas da vida, em todos os sentidos do termo. Quantas pessoas são membros da igreja, mas estão com seus corações partidos? Jesus quer restaurar você também, querido, quer consertar a sua vida, quer refazer a sua história. Jesus se apresenta como a liberdade que liberta. Está lá em João 8,37. Ah, que felicidade existe para a pessoa que vê se romper as algemas do seu pecado, que vê se abrir as celas do pecado por causa do poder das boas notícias do Evangelho, notícias que Jesus veio trazer. O Senhor Jesus disse: eis que venho anunciar liberdade para os presos, liberdade para os cativos por causa do cansaço e das opressões da vida, os presos pelo tédio, pelo medo, pela falta de vontade de viver. Jesus veio dar liberdade aos oprimidos porque Ele veio para restaurar os corações partidos
e eu diria em meio aos paradoxos dos paradoxos, porque para consertar, para restaurar os corações partidos, Jesus precisou partir o coração de Deus. Sua morte na cruz do Calvário, aonde diz a Bíblia, ele se tornou pecado por nós todos, partiu o coração de Deus. Mas era necessário isso para que os nossos corações fossem restaurados. Por causa do nosso pecado, por causa dos nossos pecados, que então se tornam em nossas algemas, em nossas celas, em nossas prisões. Ele se deixou prender na cruz e nos libertou. O Senhor Jesus Cristo, é quem então pode mudar, transformar a nossa vida, a nossa história, mesmo que seja a história de vidas despedaçadas, destruídas, e reconstruí-las de forma total, completa e perfeita. O Senhor Jesus disse que as palavras do profeta Isaías se aplicavam a ele, e que por isso ele veio proclamar o ano, a época aceitável de Deus, isto é, o tempo no qual a igreja dele, Jesus, estaria podendo anunciar esta mensagem. Este é o tempo, mas o tempo também em que você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, você que se debate nas angústias da vida, nas perguntas do existencial, para as quais você não encontra resposta, este é o tempo. Agora é o tempo de você encontrar-se com Jesus, deixar Ele ser o Senhor realmente da sua vida, o Senhor da sua história, libertar você das suas prisões. Porque, querido, conforme o que Jesus falou, e em outro lugar, no encontro com outras pessoas, Ele disse: se o Filho libertar vocês, aí vocês serão verdadeiramente livres. E Ele estava falando com pessoas muito religiosas. À luz dessas palavras de Jesus, deixa eu dizer uma coisa a você muito importante para a sua vida. Você se acha livre? Você está livre porque não está numa prisão? Porque você não está atrás de uma cela? Você está livre porque de repente você acha que pode fazer o que você quer? Você está livre porque de repente você acha que pode ir para onde você quiser ir? Ou que você pode falar o que quiser falar? Não, querido, você não é livre. Você não é livre. E sem Jesus Cristo você está na pior de todas as prisões, que é a prisão da sua alma. E se as portas dessas celas não forem abertas, você vai continuar por trás delas, e quando a eternidade vier, você vai continuar preso para sempre. Por que correr este risco? Jesus veio para dar liberdade aos cativos, e sem Ele todos nós estamos cativos, somos prisioneiros. Jesus veio para dar vista aos cegos, e sem Jesus todos nós somos cegos, mesmo que enxerguemos maravilhosamente bem. Você já experimenta Jesus em sua vida? Quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para a sua história? Querido irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, como tem sido a sua vida de cristão, de cristã? De repente também você se sente aprisionado por tantas questões, por tantas dúvidas e tantas decepções, aprisionados pelos grilhões da enfermidade. Eu conheço pessoas enfermas, mas que gozam de uma imensa liberdade, elas estão livres em Cristo. Conheço pessoas com saúde que estão espiritualmente muito doentes e não conseguem se libertar da sua doença maior, que não é a do físico, é que está lá dentro. Tenha o seu encontro com Jesus Cristo e Ele fará na sua vida o que precisa acontecer na sua vida, para a glória e honra do nome dEle, para a glória e honra do nome de Deus, para a sua felicidade, sim. Porque a felicidade que Jesus nos dá é esta liberdade que ultrapassa toda e qualquer fronteira que podemos ter ou fazer em termos desse tema, liberdade. Quantos aqui se sentem livres em Jesus? Quantos estão livres em Jesus Cristo nesta noite?
Nós não estamos livres de tantas coisas, nós somos obrigados a cumprir tantas e tantas coisas, exigências das autoridades, enfim, da nossa própria obrigação na família, mas em Jesus Cristo a nossa alma pode se sentir realmente livre. Sabe esse texto bíblico clássico que nós recitamos constantemente, de que no Senhor nós conseguimos força e renovam-se as nossas forças, e nós subimos como as águias. O voo das águias, ou o voo das aves é símbolo de liberdade, e é isso que acontece com as nossas almas. Como águias, nós batemos as asas em liberdade, a liberdade que há em Cristo Jesus, que é a liberdade inclusive de dizer sempre sim para Deus, e não para as coisas que nos afastam de Deus. Se você ainda não veio a Jesus Cristo, venha hoje, venha agora, dê a sua vida, dê a sua história, dê o que você é, como você é, agora, ao Senhor Jesus. Abaixemos, meus amados, as nossas cabeças. Quero convidar o grupo de louvor para vir cantar aqui mais uma vez, e enquanto eles estiverem cantando, eu vou permanecer aqui embaixo, aguardando qualquer pessoa que nesta noite queira dar sua vida a Jesus Cristo, queira experimentar a liberdade que há em Jesus Cristo, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua prisão. Se você não se reconhecer preso, querido, você não vai se libertar da prisão. É como se você estivesse preso e não quisesse um advogado para lhe defender. Há muitas pessoas que estão fazendo exatamente isso em relação a Jesus. Não se acham presas, vão continuar presas. E quando derem contas disso, talvez seja tarde demais, não terão mais tempo para se libertarem. Não percebem o quanto estão sendo oprimidos, o quanto estão sem sentido, enquanto a sua vida está sem sentido. Quantas coisas estão acontecendo e a angústia continua a lhe rodear, e as conquistas que são feitas um pouco mais adiante já não dizem mais nada, já não trazem mais aquela satisfação que precisava trazer, que você gostaria tanto de ter. Quantas realizações não estão indo como que água abaixo, porque Jesus não está na sua vida. Eu não estou dizendo que a vida com Jesus é fácil, é uma vida sem problemas, é uma vida sem enfermidades. Não é verdade isso. Enquanto estivermos nesse mundo, temos de passar por todas estas coisas. Mas o oráculo de Deus, ele diz que nem a morte nem a vida nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa é uma verdade maravilhosa. Nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Venha agora, querido, a Jesus, enquanto o grupo estiver cantando. Se você quer ter esse encontro com o Senhor Jesus, quer experimentar a liberdade de Jesus, saia do seu banco. Se você tiver dificuldades para isso, peça alguém para lhe acompanhar. Nós gostaríamos de orar por você. Eu queria orar por você nesse momento, se você quiser. É uma decisão sua, mas o Espírito Santo de Deus há de trabalhar agora no seu coração para lhe ajudar. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem essa ajuda você não conseguirá resolver esta sua decisão. Então abra o seu coração, a sua mente, permita que o Espírito entre agora na sua vida, fale a você e deixe o seu lugar. Eu gostaria muito de orar por você.